Estamos de volta pela graça de Deus. Um bom dia para você, ou boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você vai assistir esse vídeo. Mas o nosso desejo é que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida também. Já fiz a minha oração, espero que você também já tenha feito a sua, para que possamos ouvir o que o Espírito Santo tem a nos falar nesse estudo. Lembrando que estamos estudando a lição de número 10, né? E hoje nós vamos ao terceiro tópico da nossa lição, andando no Espírito. Abra a sua lição na página 68. O tema que a lição aborda hoje é um tanto polêmico, né? Um assunto bem delicado para se tratar, porém nós vamos nos ater ao que está escrito, ao conselho da palavra de Deus, escrito aqui na lição e também na Bíblia, ok? Então nós vamos nos ater ao que está escrito. Vão surgir opiniões diversas, mas o está escrito é o que nós vamos falar hoje, tá bom? Então vamos à primeira pergunta e o tópico é: se você for tratado injustamente. Se você for tratado injustamente. Viu? Que é polêmico, né? A injustiça, ela tem sido motivo de grandes rebeliões, de grandes movimentos, né, mundiais, locais, até na própria igreja nós temos alguns questionamentos. Mas no tópico de hoje nós vamos ter algumas orientações da palavra de Deus. A primeira pergunta, a pergunta de letra A, diz assim, ó: como os cristãos de todas as épocas são advertidos contra um grave erro que ocorreu nos dias de Paulo? Então tá, vamos identificar qual foi esse grave erro que aconteceu? O grave erro está descrito aqui, ó. Na carta de Paulo aos Coríntios, está descrito esse erro, mas também aconteceu na igreja dos Gálatas. E olha só, 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quantos mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Então, o grave erro que estava acontecendo aqui, que Paulo acusa veementemente os irmãos, primeiro erro era que, mesmo sendo cristãos, eles tinham demandas uns contra os outros. E o segundo erro era que iam procurar os infiéis para julgar os casos dos fiéis, digamos assim. Paulo fala veementemente contra essa prática. E ele faz alguns questionamentos. Não tem ninguém aí que seja sábio o suficiente para fazer esse julgamento, para resolver essa situação, que seja necessário buscar um conselho de fora, de um infiel, de um ímpio.
Paulo estava muito triste com essa situação. E a advertência que ele faz para os cristãos daquela época também chega a nós. E o conselho que a irmã White descreve aqui na nota fala justamente, chama a nossa atenção para esse caso. Né? Quando nós temos algo contra algum irmão, nós não devemos procurar os ímpios para que resolvam. Olha só, quando surgem problemas na igreja, não devemos pedir ajuda a advogados que não pertençam à nossa fé. Deus não quer que revelemos as dificuldades da igreja aos olhos dos que não o temem. Entendem qual é a preocupação de expormos esse tipo de situação? Porque acabamos escandalizando a igreja de Deus. Os ímpios julgando casos de crentes. Uma parte do penúltimo parágrafo diz assim, que esses homens saibam que Deus não ouve suas orações. Eles insultam o santo, o divino nome, e ele os entregará às bofetadas de Satanás até que vejam a própria tolice e voltem ao Senhor mediante confissão dos próprios pecados. Outra parte da nota diz assim: ao apelar aos descrentes para que resolvam as dificuldades na igreja, eles estão mordendo e devorando uns aos outros para serem consumidos uns pelos outros. O texto que nós estudamos no tópico de ontem volta à tona nessa questão. Então, assuntos relacionados com a igreja devem ser mantidos dentro dos limites dela. Então, a advertência é para que nós não venhamos a expor as dificuldades e os problemas que estão acontecendo dentro da igreja para os ímpios. Existem muitas pessoas que acabam não acreditando no Deus que a gente crê, no Deus que a gente serve, devido a problemas internos que acabam sendo divulgados para fora. Então, que venhamos a ser vigilantes nesses casos, né? Que possamos resolver, dentro do possível, todas as diferenças, as dificuldades, as demandas que surgirem dentro da igreja. Procura o obreiro, procura o pastor, né, um conselheiro, enfim. Mas que seja resolvido dentro da igreja é o conselho da palavra de Deus. Na pergunta B, se formos tratados de forma injusta ou grosseira na igreja, o que precisamos ter em mente? Paulo responde na carta aos Romanos: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E em Hebreus 12, 14 e 15: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, o que precisamos ter em mente quando somos tratados injustamente? Primeiro, que a vingança é do Senhor. A nossa causa é Deus quem resolve. Segunda coisa que nós devemos ter em mente é viver em harmonia, seguir a paz com todos, certo? Muitas vezes não depende só de nós mantermos essa paz, né? Mas nós precisamos estar em paz. E a terceira advertência é que nós não deixemos que raízes de amargura achem lugar em nosso coração, porque destrói a nós, principalmente, as amizades, o convívio. Deus lidará com um membro indigno da igreja que defrauda o próprio irmão ou a causa de Deus. Deus tratará com quem violar esses direitos. Então, quando formos injustiçados, quando nos tratarem de forma grosseira, não se preocupem. Deus tomará as nossas dores e resolverá por nós as nossas demandas. Que possamos compreender e aceitar esses conselhos da palavra de Deus.
Fiquem na paz do Senhor e que amanhã nós possamos continuar juntos o estudo dessa palavra. Amém.